A Islândia é mundialmente conhecida como a terra do fogo e do gelo. Isso porque, em sua maioria, suas impressionantes paisagens são o resultado de diversos processos geológicos e climáticos que combinam temperaturas extremas. E já que o presente é uma chave para interpretar o passado, será que podemos observar em lugares como este cânion, formado pela combinação das forças da água e do gelo, algumas evidências para interpretar o que ocorreu anos atrás, neste lugar e no mundo? As formas em que a água está presente sobre a superfície terrestre variam constantemente. Sua concentração, a variação do seu fluxo, as correntes, as temperaturas. Tudo parece condicionar em um grau maior ou menor a configuração do nosso planeta. Islândia, a terra dos extremos, onde o fogo e o gelo se encontram para dar forma a esta extraordinária ilha, uma das mais próximas do Círculo Ártico, reconhecemos exemplos ainda mais complexos e evidentes da complicada dinâmica presente quando a água se encontra com temperaturas extremas, processos rápidos e variações radicais. Subglacial eruptions are very dynamic events, complicated. As the eruption merges beneath a glacier, it will need to melt part of the glacier. And as it progresses, it will melt a hole in the glacier, and water will accumulate in this hole, forming a lake. So magma will interact with water and erupt explosively. And much of this ash that is produced in the eruption will accumulate within this hole around the vent, and as it flows on the sides of the volcanic edifice being formed there in this hole, it will bank against the walls of the ice in the hole. So, and then it's a very dynamic environment. You have earthquakes that shake the volcano. So these ash and volcanic fragments that accumulate around the vent, they will be mobilized and dispersed with water. And then part of the water actually in this lake could dispatch out of the lake into these flood plains that we see here. These sands here are part of the floodplain of Mýrdalsjökull, where we have Katla volcano, and these floodplains are actually related to many of these outburst flood events associated with eruptions in Katla volcano. And some of these floods reached up to 300,000 cubic meters per second, which is extremely a large flood, and carried with it large boulders of rocks and ice blocks, several thousands of tons. So the power of these flood events is huge. And you see here behind me these complex sedimentary facies in the Hjörleifshöfði. Just shows a little bit how complicated and dynamic these subglacial eruptions are, forming a variety of sedimentary facies. And
as you see here, they have these funny shapes and forms, and all different types of facets that you will find within these rocks. Aquí en la catarata de Gullfoss, en Islandia, tenemos un buen ejemplo de la doble acción del agua. La acción destructora o de erosión y la acción formadora o de posición. El agua desciende por esta catarata y circula por un cañón. ¿Cómo se formó ese cañón? Los geólogos creemos que el cañón se formó por la acción del agua misma, pero no tal como circula ahora, sino por la caída, el descenso muy rápido, acelerado y episódico del agua en el pasado, muy probablemente cuando se rompieron pantanos naturales de estancamiento de agua glaciar. Los diques naturales de roca se rompieron, dejaron descargas de agua que rápidamente erosionaron el terreno formando este cañón. La erosión que se produjo por estas descargas repentinas y rápidas de agua glaciar son capaces de excavar cañones como este en un periodo muy corto. Son procesos catastróficos que pueden excavar un cañón en un tiempo de unas pocas horas a unos días. Lo vemos no solo aquí, sino en algunos otros lugares, por ejemplo, en el noroeste de Estados Unidos, donde se han formado cañones también por la descarga de aguas glaciares. Al mismo tiempo vemos ejemplos aquí de la acción constructora del agua, el agua en movimiento. Aquí puedes observar diversas capas de roca. Tenemos en el centro una capa negra parcialmente cubierta por vegetación. Esa capa es sedimentaria, de material volcánico sedimentario, se depositó por la acción del agua glaciar. Y está en medio de dos capas de mantos basálticos. Llamamos mantos basálticos a flujos de lava basáltica que salieron de los volcanes y circularon grandes distancias y después solidificaron, una arriba y otra abajo. Una precede la capa sedimentaria y otra fue después. Tenemos, por tanto, un buen ejemplo en el medio de cómo el agua, transportando elementos sedimentarios, puede construir rocas, material, y transformar la corteza terrestre. Este geyser foi o primeiro descrito numa fonte impressa e o primeiro a ser reconhecido pelos europeus modernos. De aí que a origem da palavra geyser em si se baseia em seu nome em islandês. Como muitos fenômenos geológicos aqui na Islândia, os geysers estão diretamente ligados à atividade vulcânica e sísmica constantes nesta região, capazes de emitir poderosas erupções de água fervente a mais de 50 metros. Será que estes geysers podem nos ensinar muito mais do que podemos observar a olho nu? There could be a lot to be talked about the balance of interactions that we see on our planets, the kind of cycles that we see on our planets, and the types of physical processes. But each planet has something interesting, you know. For example, ice, ice, we think of the Earth as ice being something so unique. It's not unique. We find ice also in other parts of the solar system. For example, Pluto has a lot of ice. But the Earth, on the surface of the Earth, there are the right conditions for having the main three phases of water, liquid phase and vapor, and also ice, all three present on the surface of the Earth. That's very interesting, and at the moment this is not something that we find in the other planets of the solar system.
A água é uma substância muito interessante por várias razões. Em vários aspectos ela tem propriedades notáveis. Uma das coisas que chama a atenção dos físicos há muito tempo é o comportamento diferente que a água tem em relação ao volume de uma determinada quantidade de água, como esse volume varia com a temperatura. A gente vai diminuindo a temperatura, o volume da água vai diminuindo, a diferença é muito pequena, mas vai acontecendo, até uns 4 graus Celsius. A partir daí, quanto mais esfria, mais ela expande de novo. E quando congela, ela sofre uma grande expansão de novo. Isso tem um efeito importante na flutuabilidade do gelo, por exemplo, que tem um papel na questão da circulação das temperaturas na Terra, né, próximo das camadas polares. É importante quando nós começamos a enxergar os fenômenos na natureza, nós diferenciarmos a ação do gelo da ação da água. O gelo, ele agrega à ação da água um elemento, que é a temperatura. Não, Paulo, mas professor, o que isso quer dizer? Veja, há microfissuras nas rochas, no solo e até mesmo nas plantas. E a água vai, né? Nós temos até aquele ditadinho, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então ela vai se alojando nesses lugares. Mas como nós sabemos bem, a água ela tem uma característica. Quando ela passa da fase líquida para a fase sólida, estranhamente ela muda sua densidade. Ela se torna sólida, mas ela ocupa um volume maior. Por isso, inclusive, que o gelo boia. Essa é a razão do gelo boiar sobre a água. Por quê? Porque ao ocupar uma área maior, ela tem que dividir o mesmo peso por aquela área. Então ela se tornou menos densa, por isso que ela flutua, né? O gelo flutua sobre a água. Então o gelo, ele agrega esse fator ainda sobre a paisagem. Então quando você tem a chuva, ela vai passando e vai erodindo, a água vai indo embora. Mas quando você tem a queda de temperatura que forma o gelo, aquela água que não escoou e ficou na pedra, ficou no solo, ficou na planta, o que aconteceu com ela? Ela expandiu o tamanho. E ela favoreceu então o quê? Uma quebra de ruptura, porque não são elementos voláteis, eles são sólidos e rígidos também. E quando a água vai expandindo, ela consegue quebrar. E aí, se você tem uma paisagem que sofreu com gelo e degelo, você vai ver que ela tem muito mais sinais erosivos do que uma paisagem que só sofreu com a chuva. Se nós olharmos bem o litoral do sul da América do Sul, do Chile, da Argentina, ou lá mais no extremo norte da América, da Europa, da Ásia, nós vamos ver que ele tem muito mais sinuosidade. Por quê? Porque o gelo, quando ele se formou, ele foi fragmentando as rochas, foi fragmentando as fissuras. E essa é uma testemunha clara de que naquele lugar você teve gelo. Quando nós hoje olhamos uma paisagem e observamos esse sinal, nós sabemos, olha, aqui teve um processo de glaciação. Existem mais de 100 fiordes como este, distribuídos entre a zona leste e noroeste da Islândia. Formados por geleiras, estes fiordes são comumente longos, profundos e estreitos, similares aos vales, mas inundados pelo mar. Estes, assim como as geleiras, as rochas errantes e as estrias glaciais, são algumas das evidências que existem aqui na Islândia sobre uma possível era do gelo. Well, the fjords we see here, they were carved by glaciers. But as you see, there are no glaciers here today. So these fjords, they do testify actually of a past in which the ice sheets in Iceland were much larger than they are today. In fact, scientists actually have shown that in the past, some glaciers covered actually a good part of North Europe and also North America. So we do have evidence of an ice age. Besides the fjords, there are other evidences that support this, that glaciers filled these fjords.
For example, these rocks here that I'm sitting on, they were polished by glaciers. And we see in these rocks, we see marks, which we call striations. And they formed actually by abrasion of the sediment below, underneath the glacier with the rocks. We also see a special type of sediments that are left behind, and we call them tilli. These are poorly sorted sediments, and yes, we do see them here, just right where we are sitting. A Era do Gelo, ou Idade do Gelo, como é conhecida em alguns lugares, segundo a ciência convencional, é a última das 4 glaciações que ocorreram no Pleistoceno e que deram lugar ao Holoceno, ou período pós-glacial, que é o que nos encontramos hoje. Segundo evidências encontradas em diferentes pontos do globo, durante esse período, áreas extensas da superfície terrestre foram ocupadas por calotas de gelo e o clima esfriou a nível mundial. Isso afetou inclusive as zonas tropicais e provocou uma regressão marinha que diminuiu a superfície dos oceanos e mares. Além da Islândia, os efeitos desse evento catastrófico podem ser vistos em vários outros lugares do planeta, como, por exemplo, toda a Cordilheira dos Andes até a Cordilheira Oriental Colombiana, o norte da Cordilheira Norte-Americana, na região dos Grandes Lagos dos Estados Unidos e o leste do Canadá, Groenlândia, Fino-Escandinávia, as Ilhas Britânicas, os Alpes, Nova Zelândia e Antártida. Talvez a maioria da população não saiba o que é a Era do Gelo, até porque é um conhecimento que está tão restrito à academia, está tão restrito às pesquisas, que são poucas as pessoas que acabam ligando uma coisa à outra. Agora, quando você começa a analisar, por exemplo, rochas, camadas de rocha e todo o processo de sedimentação, a estratigrafia do solo, a forma como ele é configurado, você começa a perceber que determinadas coisas ficam gravadas, ficam guardadas lá. Então, houve um momento em que esse gelo estava mais grosso e houve um momento que esse gelo estava mais fino, mostrando que essa geleira ia e depois ela voltava. Esses movimentos de ida e volta acabam fazendo mudanças no solo, acabam criando pequenas ondulações. Os geólogos evolucionistas, de modo geral, eles falam em 7 eras do gelo. Existem inúmeras eras do gelo. Por quê? Porque eles medem exatamente a quantidade de pequenas voltas. Mas foi considerado também um segundo modelo que, por exemplo, você pode ter tido somente uma era do gelo, com esse gelo crescendo em quantidade e diminuindo em quantidade, indo e voltando, criando essas pequenas ondulações que o geólogo evolucionista quer enxergar como sendo múltiplas. Por que ele precisa que sejam múltiplas? Porque ele precisa que sejam milhões de anos para bater com a cronologia evolucionista. Então, se ele fala em uma era do gelo, ela não cabe nos milhões de anos, então tem que ser várias. Como criacionistas, a gente consegue enxergar isso aí dentro do ponto de vista bíblico, da forma como o planeta saiu do dilúvio, vamos dizer assim. Você consegue entender então que você tem todo o planeta coberto de água. No final do dilúvio, essa água então regrediu. Ela regride para os polos, ela regride para lagos, oceanos, para baixo da terra, ou seja, ela está se rearranjando. Quando você faz isso, você precisa lembrar também que o dossel de águas que envolvia o planeta e que permitia, por exemplo, não haver chuva no tempo antediluviano, ele se dissolveu, ele se dissipou. Os raios solares agora batem com total intensidade. Você tem grandes massas de ar se deslocando. O clima muda violentamente. Essas massas de ar, elas passam do equador, de uma temperatura muito elevada, para os polos, de uma temperatura muito baixa. Elas acabam formando grandes crostas de gelo, violentas crostas de gelo, e que invadem até próximo ao equador, num vai e vem frenético, porque nós estamos ainda no movimento planetário, que ocasionou o dilúvio. O dilúvio ainda está, vamos dizer assim, ele não terminou somente com o fim dele descrito na Bíblia. Existem movimentos geológicos que estão acontecendo no planeta. Em Gênesis, por exemplo, há uma menção à separação das ilhas das nações. Uma possível lembrança, talvez, ao movimento continental que está se deslocando. Esse vai e vem planetário pós-dilúvio, de um rearranjo do planeta, fez com que esses polos muito
frios acabassem então produzindo esse vai e vem de gelo até se acomodar nos níveis que nós nos encontramos hoje. Então, essa era do gelo, tão citada em filmes e desenhos, ela vem tentando explicar, por exemplo, o que aconteceu naquele período ali. Quando nós estudamos e avaliamos algumas colunas de gelo, né, nós fazemos uma perfuração, recolhemos uma amostra e estudamos a quantidade de ar presa ali, armazenada, para nós enxergarmos qual seria a temperatura, qual seria a composição atmosférica e se estaria vivendo um período de maior intensidade, de um processo de glaciação ou não. Nós enxergamos que houveram processos. Nós enxergamos que nós tivemos períodos mais frios e períodos menos frios, né? E a isso enriquece muito as avaliações, os registros fósseis que nós encontramos, né? Na Sibéria são encontrados mamutes que, pela preservação que apresentam no seu organismo, são provas de que houve ali digamos assim, um processo muito rápido, porque inclusive alguns são encontrados com alimento no estômago e na boca, e nós sabemos que uma das estratégias que todo organismo tem para gerar calor numa situação onde ele precisa de calor, como é um caso de uma condição de temperatura baixa, é justamente a digestão. Um dos mecanismos que o nosso organismo vai ter de gerar calor é esse. E se aquele animal morreu com alimento no estômago, é que ele não teve nem tempo de fazer isso, né? Aí nós começamos a entrar numa seara um pouco conflituosa, porque alguns defendem que tivemos gelo, sim, mas em períodos distantes, que eles foram derretendo devagar, né? E o mamute, por exemplo, encontrado na Sibéria, diz que não, que esse processo foi muito rápido, que fugiu ao habitual, daquilo que nós enxergamos no presente. Existem condições que ocorreram pós-dilúvio, como a gente consegue analisar pelos fósseis, pelos microfósseis, pelas evidências que a gente vai coletando ao longo do planeta, que mostram que essa variação ela foi muito rápida. Então eu não consigo imaginar, por exemplo, um mamute comendo e se deixando congelar. Não faz sentido, do ponto de vista evolucionista não faz sentido. Então o que aconteceu para que esse mamute pudesse ter sido congelado desse jeito? Então são mudanças muito rápidas, muito bruscas, e isso se encaixa no modelo criacionista, isso se encaixa perfeitamente no modelo de pós-dilúvio acontecendo, onde a Terra toda está num efervescente, numa mudança, numa variação que permite esse vai e vem continental. Quando esses seres são encontrados, basicamente, eles estão quase que em perfeito estado, sabe? Congelados mesmo. Não que eu possa remover o gelo e tocar nele, sentir a pele, né? Não dá, porque o gelo ele acaba assumindo essa posição. Então, o que vai acontecer é que você vai destruir o objeto que você vai tocar. Mas esses seres estão lá preservados, mostrando exatamente que havia uma fauna, havia uma flora em construção. Não é a mesma que você encontra no miolo, mas é outra em construção, ou seja, a vida está lutando para conseguir esse espaço que o gelo parece ter deixado. E de repente ela é pega de surpresa porque esse gelo voltou. Então esse vai e vem dessas geleiras é que torna, vamos dizer assim, a Era do Gelo fantástica para se estudar. Por quê? Ela possui elementos que colaboram com o processo criacionista. Basta olhar de perto, basta olhar com calma. Se você aplicar milhões de anos a esse processo, esses elementos não batem, eles não fecham, eles não constroem. Agora, quando você olha com um olhar criacionista, você percebe, puxa, esses elementos estão se formando mesmo. Houve um processo violento, planetário, que fez com que algo acontecesse de maneira muito brusca, muito rápida. E não em milhões de anos, como a gente acaba lendo em livros e outros artigos. Os rastros que este fenômeno climático deixou são quase tantos quanto as perguntas que formula, dependendo de qual é a cosmovisão abordada. Será que estamos lendo todas estas pistas da forma correta? Poderia ser que a maneira em que interpretamos as origens do mundo também condiciona como concebemos eventos muito mais recentes, como este? Quando nós olhamos para a paisagem, nós olhamos para os processos, nós ficamos assim um pouco norteados por aquele geólogo, né? Pelos estudos que foram feitos, que indicaram processos lentos. Charles Lyell dizia, né? O presente é a chave do passado.
Mas e se eu tenho um momento catastrófico? Não é possível que o presente seja a chave do passado, porque o presente hoje é um presente de processos muito bem estabelecidos, cíclicos, onde nós vivenciamos situações que nós podemos prever. E é incoerente eu usar esse jargão. O presente é a chave do passado e defender, por exemplo, que os dinossauros foram extintos por ação de um grande meteoro que atingiu a Terra. Esse meteoro atingir a Terra é catástrofe. E o que decorre desse impacto, tudo é catástrofe. Então, como eu posso estudar as digitais que esse impacto, que esse evento deixou no planeta, sobre essa visão de que o presente é a chave do passado? Como eu estudo catástrofe com uma lente uniformista? É muito incoerente. Agora, quando, por exemplo, eu admito o paradigma criacionista do dilúvio, e eu admito então um momento catastrófico, igualzinho nós tivemos quando algumas represas se rompem e fazem uma destruição que demoraria milhares e milhares de anos para conseguirem ocorrer, né? Nós enxergamos forças além das habituais em ação. E forças que reconfiguram, inclusive, a superfície do planeta. É impossível admitir um dilúvio, um volume de água, reelaborando a superfície do planeta e não enxergar depois um momento de acomodação, de reordenação. Nós não sabemos como era o mapa mundi antes do dilúvio, a distribuição de terra e águas. Então nós tínhamos um padrão de circulação atmosférica e de correntes marítimas. Com o dilúvio nós vamos ter outro. E esse momento catastrófico, ele vai recobrar do planeta um tempo para se reorganizar. De modo geral, a comunidade cristã, quando lê a Bíblia, as musiquinhas, os filmezinhos infantis, acaba traçando uma ideia de dilúvio muito pequena, muito rústica, como uma chuva e depois a saída da arca e tudo bem, e ficou por isso. Na verdade, esse é um movimento equivocado. A gente tem que entender o dilúvio como um movimento planetário. Se a água cobriu todo o planeta e depois ela regrediu, ela produziu o Grand Canyon, ela produziu grandes desertos, ela produziu camadas de gelo, ela produziu movimentos de placas tectônicas violentos. O dilúvio por si só, ele não pode ser interpretado somente por aquela descrição. Nós temos que extrapolar essa descrição para outros eventos que são catastróficos, violentos. Inclusive, o planeta hoje ainda tenta se acomodar àqueles eventos. Nós temos movimentos de placas tectônicas, por exemplo, provocando terremotos, inundações, maremotos, coisa que inclusive chega a mudar o próprio eixo da Terra. Recentemente nós tivemos esse evento descrito em toda a região da Islândia, em toda a região da Ásia. Movimentos planetários que modificaram parte do eixo da Terra, modificando inclusive o clima. Quando nós entendemos o dilúvio, a partir desse momento, nós começamos a compreender, puxa, existem outros movimentos que ocorreram pós-dilúvio, que estão ocorrendo enquanto Noé está saindo da arca, enquanto a vida está sendo espalhada, que são muito mais violentos, muito mais produtivos. E do ponto de vista científico, nós olhando para a Terra, nós começamos a perceber o quê? Que a Terra ainda está sofrendo desses efeitos. É como se ela fosse chacoalhada e esse movimento, como um sino, ainda estivesse ocorrendo até os dias de hoje. Tanto bate até que fura. Então ela vai se alojando nesses lugares. Mas como nós sabemos bem, a água ela tem uma característica. Quando ela passa da fase líquida para a fase sólida, estranhamente ela muda sua densidade. Ela se torna sólida, mas ela ocupa um volume maior. Por isso, inclusive, que o gelo boia. Essa é a razão do gelo boiar sobre a água. Por quê? Porque ao ocupar uma área maior, ela tem que dividir o mesmo peso por aquela área. Então ela se tornou menos densa, por isso que ela flutua, né? O gelo flutua sobre a água. Então o gelo, ele agrega esse fator ainda sobre a paisagem. Então quando você tem a chuva, ela vai passando e vai erodindo, a água vai indo embora.
Mas quando você tem a queda de temperatura que forma o gelo, aquela água que não escoou e ficou na pedra, ficou no solo, ficou na planta, o que aconteceu com ela? Ela expandiu o tamanho. E ela favoreceu então o quê? Uma quebra de ruptura. Porque não são elementos voláteis, eles são sólidos e rígidos também. E quando a água vai expandindo, ela consegue quebrar. E aí, se você tem uma paisagem que sofreu com gelo e degelo, você vai ver que ela tem muito mais sinais erosivos do que uma paisagem que só sofreu com a chuva. Se nós olharmos bem o litoral do sul da América do Sul, do Chile, da Argentina, ou lá mais no extremo norte da América, da Europa, da Ásia, nós vamos ver que ele tem muito mais sinuosidade. Por quê? Porque o gelo, quando ele se formou, ele foi fragmentando as rochas, foi fragmentando as fissuras. E essa é uma testemunha clara de que naquele lugar você teve gelo. Quando nós hoje olhamos uma paisagem e observamos esse sinal, nós sabemos, olha, aqui teve um processo de glaciação. Existem mais de 100 fiordes como este, distribuídos entre a zona leste e noroeste da Islândia. Formados por geleiras, estes fiordes são comumente longos, profundos e estreitos, similares aos vales, mas inundados pelo mar. Estes, assim como as geleiras, as rochas errantes e as estrias glaciais, são algumas das evidências que existem aqui na Islândia sobre uma possível era do gelo. Well, the fjords we see here, they were carved by glaciers. But as you see, there are no glaciers here today. So these fjords, they do testify actually of a past in which the ice sheets in Iceland were much larger than they are today. Então eu não consigo imaginar, por exemplo, um mamute comendo e se deixando congelar. Não faz sentido, do ponto de vista evolucionista não faz sentido. Então, o que aconteceu para que esse mamute pudesse ter sido congelado desse jeito? Então, são mudanças muito rápidas, muito bruscas. E isso se encaixa no modelo criacionista, isso se encaixa perfeitamente no modelo de pós-dilúvio acontecendo, onde a Terra toda está num efervescente, numa mudança, numa variação que permite esse vai e vem continental. Quando esses seres são encontrados, basicamente, eles estão quase que em perfeito estado, sabe? Congelados mesmo. Não que eu possa remover o gelo e tocar nele, sentir a pele, né? Não dá, porque o gelo ele acaba assumindo essa posição. Então, o que vai acontecer é que você vai destruir o objeto que você vai tocar. Mas esses seres estão lá preservados, mostrando exatamente que havia uma fauna, havia uma flora em construção. Não é a mesma que você encontra no miolo, mas é outra em construção, ou seja, a vida está lutando para conseguir esse espaço que o gelo parece ter deixado. E de repente ela é pega de surpresa porque esse gelo voltou. Então esse vai e vem dessas geleiras é que torna, vamos dizer assim, a era do gelo fantástica para se estudar. Por quê? Ela possui elementos que colaboram com o processo criacionista. Basta olhar de perto, basta olhar com calma. Se você aplicar milhões de anos a esse processo, esses elementos não batem, eles não fecham, eles não constroem. Agora, quando você olha com um olhar criacionista, você percebe, puxa, esses elementos estão se formando mesmo. Houve um processo violento, planetário, que fez com que algo acontecesse de maneira muito brusca, muito rápida. E não em milhões de anos, como a gente acaba lendo em livros e outros artigos. Os rastros que este fenômeno climático deixou são quase tantos quanto as perguntas que formula, dependendo de qual é a cosmovisão abordada. Será que estamos lendo todas estas pistas da forma correta? Poderia ser que a maneira em que interpretamos as origens do mundo também condiciona como concebemos eventos muito mais recentes, como este? Quando nós olhamos para a paisagem, nós olhamos para os processos, nós ficamos assim um pouco norteados por aquele geólogo, né? Pelos estudos que foram feitos, que indicaram processos lentos. Charles Lyell dizia, né? O presente é a chave do passado. Mas e se eu tenho um momento catastrófico?
Não é possível que o presente seja a chave do passado, porque o presente hoje é um presente de processos muito bem estabelecidos, cíclicos, onde nós vivenciamos situações que nós podemos prever. E é incoerente eu usar o descrito numa fonte impressa e o primeiro a ser reconhecido pelos europeus modernos. De aí que a origem da palavra Geysir em si se baseia em seu nome em islandês. Como muitos fenômenos geológicos aqui na Islândia, os geysirs estão diretamente ligados à atividade vulcânica e sísmica constantes nesta região, capazes de emitir poderosas erupções de água fervente a mais de 50 metros. Será que estes geysirs podem nos ensinar muito mais do que podemos observar a olho nu? There could be a lot to be talked about the balance of interactions that we see on our planets, the kind of cycles that we see on our planets, and the types of physical processes. But each planet has something interesting, you know. For example, ice. You know, ice. We think of the Earth as ice being something so unique. It's not unique. We find ice also in other parts of the solar system. For example, Pluto has a lot of ice. But the Earth, on the surface of the Earth, there are the right conditions for having the main three phases of water, liquid phase and vapor, and also ice, all three present on the surface of the Earth. That's very interesting, and at the moment this is not something that we find in the other planets of the solar system. A água é uma substância muito interessante por várias razões. Em vários aspectos ela tem propriedades notáveis. Uma das coisas que chama a atenção dos físicos há muito tempo é o comportamento diferente que a água tem em relação ao volume de uma determinada quantidade de água, como esse volume varia com a temperatura. A gente vai diminuindo a temperatura, o volume da água vai diminuindo, a diferença é muito pequena, mas vai acontecendo, até uns 4 graus Celsius. A partir daí, quanto mais esfria, mais ela expande de novo. E quando congela, ela sofre uma grande expansão de novo. Isso tem um efeito importante na flutuabilidade do gelo, por exemplo, que tem um papel na questão da circulação das temperaturas na Terra, né, próximo das camadas polares. É importante quando nós começamos a enxergar os fenômenos na natureza, nós diferenciarmos a ação do gelo da ação da água. O gelo, ele agrega à ação da água um elemento, que é a temperatura. Não, Paulo, mas professor... Evidences that support this, that glaciers fill these fjords. For example, these rocks here that I'm sitting on, they were polished by glaciers. And we see in these rocks, we see marks, which we call striations. And they formed actually by abrasion of the sediment underneath the glacier with the rocks. We also see a special type of sediments that are left behind, and we call them tilli. These are poorly sorted sediments, and yes, we do see them here, just right where we are sitting. A Era do Gelo, ou Idade do Gelo, como é conhecida em alguns lugares, segundo a ciência convencional, é a última das 4 glaciações que ocorreram no Pleistoceno e que deram lugar ao Holoceno, ou período pós-glacial, que é o que nos encontramos hoje. Segundo evidências encontradas em diferentes pontos do globo, durante esse período, áreas extensas da superfície terrestre foram ocupadas por calotas de gelo e o clima esfriou a nível mundial. Isso afetou inclusive as zonas tropicais e provocou uma regressão marinha que diminuiu a superfície dos oceanos e mares. Além da Islândia, os efeitos desse evento catastrófico podem ser vistos em vários outros lugares do planeta,
como, por exemplo, toda a Cordilheira dos Andes até a Cordilheira Oriental Colombiana, o norte da Cordilheira Norte-Americana, na região dos Grandes Lagos dos Estados Unidos e o leste do Canadá, Groenlândia, fino a Escandinávia, as Ilhas Britânicas, os Alpes, Nova Zelândia e Antártida. Talvez a maioria da população não saiba o que é a Era do Gelo, até porque é um conhecimento que está tão restrito à academia, está tão restrito às pesquisas, que são poucas as pessoas que acabam ligando uma coisa à outra. Agora, quando você começa a analisar, por exemplo, rochas, camadas de rocha e todo o processo de sedimentação, a estratigrafia do solo, a forma como ele é configurado, você começa a perceber que determinadas coisas ficam gravadas, ficam guardadas lá. Então houve um momento em que esse gelo estava mais grosso e houve um momento que esse gelo estava mais fino, mostrando que essa geleira ia e depois ela voltava. Esses movimentos de ida e volta acabam fazendo mudanças no solo, acabam criando pequenas ondulações. Os geólogos evolucionistas, de modo geral, eles falam em 7 eras do gelo. Existem inúmeras eras do gelo. Por quê? Porque eles medem exatamente a quantidade de pequenas voltas. Até uns 4 graus Celsius. A partir daí, quanto mais esfria, mais ela expande de novo. E quando congela, ela sofre uma grande expansão de novo. Isso tem um efeito importante na flutuabilidade do gelo, por exemplo, que tem um papel na questão da circulação das temperaturas na Terra, né, próximo das camadas polares. É importante quando nós começamos a enxergar os fenômenos na natureza, nós diferenciarmos a ação do gelo da ação da água. O gelo, ele agrega à ação da água um elemento, que é a temperatura. Não, Paulo, mas professor, o que isso quer dizer? Veja, há microfissuras nas rochas, no solo e até mesmo nas plantas. E a água vai, né? Nós temos até aquele ditadinho, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então ela vai se alojando nesses lugares. Mas como nós sabemos bem, a água ela tem uma característica. Quando ela passa da fase líquida para a fase sólida, estranhamente, ela muda sua densidade. Ela se torna sólida, mas ela ocupa um volume maior. Por isso, inclusive, que o gelo boia. Essa é a razão do gelo boiar sobre a água. Por quê? Porque ao ocupar uma área maior, ela tem que dividir o mesmo peso por aquela área. Então ela se tornou menos densa, por isso que ela flutua, né? O gelo flutua sobre a água. Então o gelo, ele agrega esse fator ainda sobre a paisagem. Então quando você tem a chuva, ela vai passando e vai erodindo, a água vai indo embora. Mas quando você tem a queda de temperatura que forma o gelo, aquela água que não escoou e ficou na pedra, ficou no solo, ficou na planta, o que aconteceu com ela? Ela expandiu o tamanho. E ela favoreceu então o quê? Uma quebra de ruptura. Porque não são elementos voláteis, eles são sólidos e rígidos também. E quando a água vai expandindo, ela consegue quebrar. E aí, se você tem uma paisagem que sofreu com gelo e degelo, você vai ver que ela tem muito mais sinais erosivos do que uma paisagem que só sofreu com a chuva. Se nós olharmos bem o litoral do sul da América do Sul, do Chile, da Argentina, ou lá mais no extremo norte da América, da Europa, da Ásia, nós vamos ver que ele tem muito mais sinuosidade. Por quê? Porque o gelo, quando ele se formou, ele foi fragmentando as rochas, foi fragmentando as fissuras. E essa é uma testemunha clara de que naquele lugar você teve gelo. Quando nós hoje olhamos uma paisagem e observamos esse sinal, nós sabemos, olha, aqui teve um processo de glaciação. Criados por aquele geólogo, né? Pelos estudos que foram feitos, que indicaram processos lentos. Charles Liu dizia, né? O presente é a chave do passado. Mas e se eu tenho um momento catastrófico? Não é possível que o presente seja a chave do passado, porque o presente hoje é um presente de processos muito bem estabelecidos, cíclicos, onde nós vivenciamos situações que nós podemos prever. E é incoerente eu usar esse jargão. O presente é a chave do passado e defender, por exemplo, que os dinossauros foram extintos com a ação de um grande meteoro que atingiu a Terra. Esse meteoro atingir a Terra é catástrofe.
E o que decorre desse impacto, tudo é catástrofe. Então, como eu posso estudar as digitais que esse impacto, que esse evento deixou no planeta, sobre essa visão de que o presente é a chave do passado? Como eu estudo catástrofe com uma lente uniformista? É muito incoerente. Agora, quando, por exemplo, eu admito o paradigma criacionista do dilúvio, e eu admito então um momento catastrófico, igualzinho nós tivemos quando algumas represas se rompem e fazem uma destruição que demoraria milhares e milhares de anos para conseguirem ocorrer, né? Nós enxergamos forças além das habituais em ação. E forças que reconfiguram, inclusive, a superfície do planeta. É impossível admitir um dilúvio, um volume de água, reelaborando a superfície do planeta e não enxergar depois um momento de acomodação, de reordenação. Nós não sabemos como era o mapa mundi antes do dilúvio, a distribuição de terra e águas. Então nós tínhamos um padrão de circulação atmosférica e de correntes marítimas. Com o dilúvio nós vamos ter outro. E esse momento catastrófico, ele vai recobrar do planeta um tempo para se reorganizar. De modo geral, a comunidade cristã, quando lê a Bíblia, né, as musiquinhas, os filmezinhos infantis, acaba traçando uma ideia de dilúvio muito pequena, muito rústica, como uma chuva e depois a saída da arca e tudo bem, e ficou por isso. Na verdade, esse é um movimento equivocado. A gente tem que entender o dilúvio como um movimento planetário. Se a água cobriu todo o planeta e depois ela regrediu, ela produziu o Grand Canyon, ela produziu grandes desertos, ela produziu camadas de gelo, ela produziu movimentos de placas tectônicas violentos. O dilúvio por si só, ele não pode ser interpretado somente por aquela descrição. Nós temos que extrapolar essa descrição para outros eventos que são catastróficos, violentos. Inclusive, o planeta hoje ainda tenta se acomodar àqueles eventos. That support this, that glaciers fill these fjords. For example, these rocks here that I'm sitting on, they were polished by glaciers. And we see in these rocks, we see marks which we call striations, and they formed actually by abrasion of the sediment below, underneath the glacier with the rocks. We also see a special type of sediments that are left behind, and we call them tilli. These are poorly sorted sediments, and yes, we do see them here, just right where we are sitting. A Era do Gelo, ou Idade do Gelo, como é conhecida em alguns lugares, segundo a ciência convencional, é a última das 4 glaciações que ocorreram no Pleistoceno e que deram lugar ao Holoceno, ou período pós-glacial, que é o que nos encontramos hoje. Segundo evidências encontradas em diferentes pontos do globo, durante esse período, áreas extensas da superfície terrestre foram ocupadas por calotas de gelo e o clima esfriou a nível mundial. Isso afetou inclusive as zonas tropicais e provocou uma regressão marinha que diminuiu a superfície dos oceanos e mares. Além da Islândia, os efeitos desse evento catastrófico podem ser vistos em vários outros lugares do planeta, como, por exemplo, toda a Cordilheira dos Andes até a Cordilheira Oriental Colombiana, o norte da Cordilheira Norte-Americana, na região dos Grandes Lagos dos Estados Unidos e o leste do Canadá, Groenlândia, Fino-Escandinávia, as Ilhas Britânicas, os Alpes, Nova Zelândia e Antártida. Talvez a maioria da população não saiba o que é a Era do Gelo, até porque é um conhecimento que está tão restrito à academia, está tão restrito às pesquisas, que são poucas as pessoas que acabam ligando uma coisa à outra. Agora, quando você começa a analisar, por exemplo, rochas, camadas de rocha e todo o processo de sedimentação, a estratigrafia do solo, a forma como ele é configurado, você começa a perceber que determinadas coisas ficam gravadas, ficam guardadas lá. Então houve um momento em que esse gelo estava mais grosso e houve um momento que esse gelo estava mais fino, mostrando que essa geleira ia e depois ela voltava.
Esses movimentos de ida e volta acabam fazendo mudanças no solo, acabam criando pequenas ondulações. Os geólogos evolucionistas, de modo geral, eles falam em 7 eras do gelo. Existem inúmeras eras do gelo. Por quê? Porque eles medem exatamente a quantidade de pequenas voltas.